Bom dia, boa tarde, galerinha do canal Eu Vou Fazer. Hoje eu estou com vocês aqui para passar uma informação que eu acredito ser de suma importância para aqueles que vão trabalhar com isopor, que vão mexer com isopor. Hoje o isopor ele tem uma aplicabilidade muito grande e tem muitos canais que falam a respeito do isopor, mas muitos deles deixam a desejar com relação ao que é na verdade o isopor. Então hoje eu quero passar para vocês o que é na verdade o isopor. Eu estou com uma peça de isopor aqui, um pedacinho de isopor aqui, outro pedaço de isopor aqui, mais um pedacinho de isopor e mais um pedacinho de isopor, tá? Na verdade o termo isopor é o nome fantasia, porque na realidade o isopor, o que ele é? Ele é o poliestireno expandido. Poliestireno expandido. Isso é o isopor. O que ele é então? Ele é um plástico celular. Seu volume é até de 90% ar. 90% do volume dele é ar. O isopor ele não contamina o meio ambiente, o solo. Ele não interage com o meio ambiente, com o solo. Ele não contamina o ar, ele não contamina o solo. Ele é um material 100% reciclável. Ele é um material que tem uma diversidade imensa de aplicações. O que é o isopor na verdade? São bolinhas, o EPS, são micro bolinhas, são pequenas bolinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver uma bolinha aqui na minha mão, ó. São bolinhas que elas se expandem até 50% mais, 50 vezes mais. Existe uma máquina a qual você coloca essas bolinhas dentro da máquina e essa máquina ela vai entrar num processo que vai comprimir essas bolinhas e ela vai expandir essas bolinhas, elas vão grudar umas nas outras, criando as peças de isopor, criando os blocos de isopor, ou de EPS. E aí que vem a questão, que muita gente não fala quando você vai comprar o isopor. Por quê? O isopor, o EPS, ele existe várias classificações. E essas classificações, elas vão dizer, na verdade, qual o tipo de isopor que você está comprando. A matéria-prima, ela é a mesma. Só que a quantidade dessas bolinhas que tem no isopor, são várias bolinhas que tem, difícil de mostrar para vocês aqui, né? Ó, essas bolinhas aqui, elas vão se comprimindo. Então, por exemplo, tem peças que ela tem, vamos supor, 1 milhão dessas bolinhas. Tem peças que elas têm 2 milhões. Tem peças que elas têm 3 milhões dessa bolinha. Por quê? Porque isso é a densidade. Quanto mais bolinha tiver no isopor, mais duro ele é. Ele vai ficando mais duro. Aí existe a classificação do isopor, que ele tem o T1, T2, T3, T4, T5, T6 e assim sucessivamente. Quanto maior esse número, mais bolinhas tem, mais comprimido ele fica e mais duro ele fica. É lógico que quanto mais bolinha, mais material, quanto mais material, mais caro fica o isopor, ou o EPS. Isso segue uma lógica. Só que tem outra questão, quanto mais bolinha e mais duro ele fica, maior são as suas propriedades térmicas e acústicas. Porque quanto mais bolinha ele tem, mais material ele tem, mais resistividade ele tem. Tanto a questões de umidade, a questões de calor e frio, né, térmico, quanto as questões acústicas, porque ele vai tendo mais resistência térmica e acústica. E quanto mais bolinha ele tem, mais pesado ele fica também. Então, passando por essa questão, eu esqueci também. O isopor ele também é classificado em duas situações, o T e o F. Algumas empresas não classificam o F na hora da venda, mas o que seria? O TF, T1F, T2F, T3F, assim consecutivamente. O que acontece? O F significa anti-chamas. Quando tem essa classificação de F, é anti-chamas. É bem provável que esse isopor que você compra na papelaria, ele não tem essa propriedade anti-chamas.
Porque a aplicabilidade para esse isopor é uma aplicabilidade mais voltada para uma recreação, mais voltada para outro tipo de aplicação. Mas quem utiliza o F, ele já é um anti-chamas. E qual é a aplicação que você pode utilizar esses isopor? Hoje em dia o isopor ele tem sido muito difundido, muito aplicado em diversas situações. Por exemplo, você pode comprar placas de isopor de 3 centímetros, de 2 centímetros, na categoria T2 ou na categoria T3, de acordo com o que você vai fazer, para você colocar forro, para você fazer o forro do teu telhado, para você forrar ele, porque além dele ter a classificação térmica e a classificação acústica, se molhar o teu isopor, o teu forro, não vai acontecer nada, porque ele não adere água. Então você vai ter uma casa mais fresquinha, colocando o seu forro de isopor, você vai ter uma casa mais com uma acústica melhor. E hoje existe, por exemplo, se você passar a massa corrida nesse isopor aqui, ele gruda. Você passa a massa corrida, é como se você tivesse feito uma laje de gesso no teu telhado, no teu forro, só que é isopor. Tem sido utilizado muito isso. E o custo-benefício disso é fantástico, porque o isopor é algo muito barato, o seu custo-benefício. É muito barato. Ele vai encarecendo conforme vai aumentando as suas classificações. Só que você pode simplesmente colocar ele conforme a tua classificação, conforme o que você quer. Eu não quero um tão duro para o forro, então você pode usar um T2, você pode usar um T1 e ele vai barateando conforme a numeração. Por exemplo, eu estou utilizando ele aqui em casa, em algumas partes das paredes, no T4, é essa plaquinha fina aqui, é de 5 milímetros, né? Meio centímetro. Para quê? Para colocar na parede onde tem umidade. Eu passo a massa C2 e colo ele na parede e faço uma textura em cima. Porque se eu usar ele no T2, na classificação 4, na classificação 5, ele já tem uma dureza a qual você aperta e ele não amassa. Ele amassa com muita dificuldade, não precisa mais que isso. Como você vai passar ainda uma textura em cima dele, aí ele fica duro de vez, ele não quebra. E aí a gente vê a durabilidade, a gente consegue perceber o material por aqui. Por exemplo, se eu aperto um desse aqui, eu acho que vocês conseguem ver, mais ou menos, que ele amassa com facilidade, ele quebra com facilidade, as bolinhas são grandes. Esse aqui já é mais duro, já é um isopor mais duro. Esse aqui já é um isopor um pouco mais duro também. Então essa classificação é importante na hora de você trabalhar. E estão se falando muito o que está acontecendo hoje. Hoje está se construindo muita casa nessa forma eles chamam de casa de isopor ou casa de EPS. E na verdade a casa ela não é de isopor e ela não é de EPS. Ela na verdade é feita de concreto armado. O isopor é simplesmente uma forma. Hoje em dia eles constroem a casa chamado de ICF, que são blocos, são formas de isopor onde você injeta dentro dessa forma o concreto, você coloca o ferro, amarra e injeta o concreto. E aí essa casa, por causa dessa forma, ela vai ter propriedades térmicas e acústicas, entendeu? Que nenhuma outra casa vai te proporcionar essas propriedades térmicas e acústicas se você não fizer nesse sistema, a não ser que você faça no sistema steel frame, daí já é outra história, mas é muito caro também. Já o isopor ele é mais barato. E tem as paredes também chamado de paredes autoportantes, aonde você amarra as malhas laterais, lado esquerdo e direito, você amarra as malhas laterais nela, amarra, aqui é uma malha, aqui é outra amarra, você amarra as duas malhas e projeta uma massa estrutural na parede e você tem uma parede de concreto armado e o miolo dele é o EPS, que vai te proporcionar propriedades térmicas e acústicas. Então a gente tem hoje no Brasil esses dois sistemas, o ICF e esse sistema de paredes com placas de EPS amarrada. E existe muita aplicabilidade hoje que você pode utilizar o isopor para
uma infinidade de coisas. Por exemplo, tem gente que usa o isopor, o bloco de isopor do lado de fora, nas janelas, para fazer acabamento nas janelas, para fazer sancas, para fazer rodapé, uma série, uma diversidade. E entendam que eu te acabei de falar, mas eu vou fazer rodapé. Não. Se você fizer um rodapé com uma classificação de isopor acima do T5, T6, ele já é duro. Você não bate e não quebra ele. E ainda vai um revestimento em cima dele. Então é isso aí, pessoal. Eu queria passar para vocês, o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante para vocês entenderem um pouco sobre o que é o isopor, o que é o EPS, tá, pessoal? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, curtem o canal, dá um like, se inscreve no canal, que logo logo eu vou vir com outras novidades. Vou fazer um outro trabalho aqui em casa também e vou mostrar para vocês como que é feito as placas coladas na parede, que vão resolver os problemas de acústica, vão resolver os seus problemas de umidade, de mofo, e resolve para sempre. Colocou ali, colou, já era. Ele nunca mais você vai ter problema com isso. Você não precisa quebrar a parede, você não precisa arrancar massa da parede, nada. Você cola e acabou. Tá bom, pessoal? Um abraço do Alex, do canal Eu Vou Fazer.